Agora a gente tem a palestra Divulgação Científica e Debate de Gênero, com a Adriana Lippe. Ela é oceanógrafa da USP e mestra pelo IMAR da Unifesp em Ciência e Tecnologia do Mar. Ela precisa para o ser que queremos. E uma das coisas, eles chamam de Transformative Science. E eu tive experiências de ser preterida em atividades de campo, de não vamos te mandar porque você é mulher, assim, declaradamente. Eu via falta de mulheres nos espaços de segurança. Eu participei da fundação da Liga das Mulheres pelo Oceano, e a gente viu como tinha um interesse em espaço. E também um pouco de estudos feministas que eu comecei a aceitar que o feminismo não foi superado em 2011. Então eu levei minhas próprias rasteiras da vida e falei, isso aqui ainda é importante dar uma olhada. E já declaro de antemão, né, esse trabalho teve limitações porque a gente não tem dados públicos desagregados para cor e outros recortes sociais e demográficos para pós-graduação, que foi o meu principal objeto de estudo. E, então, a gente fez uma aferição de gênero automatizada pelo primeiro nome das pessoas, né, que gera alguns vieses, e a gente só considerou os gêneros binários, homem e mulher. Mesmo nos dados públicos, a gente não tem dados que fujam desse padrão binário. É uma coisa que seria muito interessante de alguém me propor e ver como isso seria possível. E também a gente não tem recorte. E aí, indo para a parte mais quantitativa, pode ser. Nossa Senhora. Aí,
selecionados pelo PPG+, são de recursos humanos, que tem o professor Paulo Krug, que coordena. Então, eles definiram alguns programas de pós-graduação que fazem parte. São 36 projetos, programas de pós-graduação. De 4 até 2022. E a gente vê que, de números absolutos, a gente tem um crescimento do número de docentes, cresce o número de mulheres e cresce o número de homens. Tem 6 programas de pós-graduação. E a gente vê que não vai muito, vai de 28% para 31,8% de presença de mulheres, né, docentes desses programas de pós-graduação. E aqui, imaginem comigo, eu quis trazer um pouquinho das variações que a gente tem. Então, aqui à esquerda, a gente tem um programa de pós-graduação da UEMA e conservação da biodiversidade, que a gente tem a proporção de docentes mulheres maior que 50%. No lado direito, a gente tem da UERJ, de Engenharia Oceânica, e do IAPM, de Acústica Submarina. Então, o IAPM só tem um programa recente, então só tem 2021 e 2022. E acima a gente tem da Engenharia Oceânica variando aí por volta de 5% na presença de docentes mulheres. E aí eu trouxe também uma visualização de tendência de aumento. Então, a gente vê na UEMA e na UERJ Oceanografia que a gente tem uma tendência de aumento da participação de mulheres nesses programas de pós-graduação. E outros programas têm uma tendência de diminuição. Então, a gente vê no USP Oceanografia e na Sistemas Aquáticos Tropicais da Federal do Sul da Bahia, também a gente vê que, com o tempo, tem sido diminuída a participação das mulheres nesses programas. E aí a gente foi para os dados de discentes, né? Dos alunos que frequentam esses programas de pós-graduação. Então, aqui, em contatos com a CAPES, a gente não teve retorno sobre esse banco de dados. Então, a gente projetou assim mesmo, não fez uma normalização. Mas a gente vê que, por algum motivo, tinha um grande número de programas de alunos nesses programas, e de repente meio que caiu, mas continuou subindo um pouco, mas nunca mais chegou nesse nível com mais de 3 mil alunos. Em azul, em cima, são os alunos que a gente não conseguiu aferir o gênero, porque a gente fez uma aferição automatizada, porque a CAPES deixa os nomes dos alunos que fazem parte dos programas, e alguns nomes caíam na dúvida se era um gênero feminino ou masculino, e a gente tirou esses dados, como era um número muito pequeno, que não fazia muito impacto, a gente depois considerou só o masculino e o feminino para fazer o gráfico de proporção. De graduação, que é de 46,5 para 43,9 para 2022. E a gente percebeu que para os programas os dados de discentes, a gente tem pontos muito variadas de participação de mulheres na discência. Então, a gente não conseguiu explicar, mas é um padrão interessante da gente ver por que a gente tem essas grandes variações da participação das mulheres nos diferentes programas de pós.
E aqui a gente usou o quociente de inclusão de gênero na pós-graduação, que é uma proposta feita pelo IEMA, o Instituto de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa, da UERJ, e as doutoras que estão passando para a docência. Então, um QI GPG igual a 1 significa que a gente tem a mesma proporção de mulheres tituladas como doutoras e a mesma proporção de docentes ativas. Um QI GPG significa que a proporção de mulheres tituladas como doutoras é maior do que a proporção das docentes ativas. E a gente fez essa comparação ao longo dos anos e a gente nota que tem uma tendência de diminuição desse quociente de inclusão de gênero na pós-graduação. Possivelmente porque a gente vê que os dados de proporção de mulheres docentes está estagnado por volta de 28%, mas a participação das mulheres como discentes tem aumentado. E isso tem puxado para a gente ter essa diminuição do QI/GPG. E aí a gente, por curiosidade, foi ver os dados de graduação para ver se muito grande da participação de mulheres na graduação para pós e como é que ficaria essa retenção das mulheres. É muito difícil fazer essa comparação porque a gente sabe que os cursos de graduação não se refletem necessariamente nos programas de pós, mas é uma primeira análise para a gente ver como que os cursos considerados como Ciências do Mar, PQP de Mar, de graduação e de pós, como é que eles estão absorvendo, como é que a gente tem dados de gênero sobre esses cursos. E a gente fez essa proposta de ilustração do Lead Pipeline, mostrando que a gente tem, no período de 2009 para 2022, 50,3% de participação de graduadas, pessoas, mulheres que concluíram a graduação. A gente tem 47,5% de doutoras, mulheres que foram tituladas como doutorado nesse período, e a gente vê 28,6%. Então, mostrando que a gente tem aí um vazamento, né? O leak pipeline é uma metáfora para como se tivesse um encanamento e a gente tem furos que as mulheres vão se perdendo e saindo do sistema. E, a partir desses dados quantitativos, né, deixo muitas perguntas em aberto, e aí a gente partiu para uma parte mais qualitativa de conversar com algumas docentes. A gente entrevistou 11 mulheres docentes dos PPG-MAR, de Ciências do Mar, e a gente fez uma entrevista super extensa, perguntando sobre como elas se veem, como elas olham para as discentes, como o trabalho de cuidado impacta a vida delas, assédio, como é a relação, e eu selecionei só algumas perguntas, né, algumas respostas, para a gente dar uma olhada aqui. Pode passar. Aqui, imagina comigo, tem um gráfico, pode voltar. Não, um gráfico. Aqui tem um gráfico mostrando que a gente conseguiu pegar e Tá, enquanto ela vai
Marina, então, que eu fiquei pensando assim, eu sei que o objetivo do teu trabalho era ciências do mar, academia, mas eu fiquei pensando naquele se vocês pensaram nisso, se vocês têm vontade de mapear, quem, ok, doutorado, teve a diminuição graduanda, doutorado, e quem, aí vocês veem quem continuou na academia, quem foi docência, e quem acabou indo para outros caminhos. Vocês chegaram a pensar em mapear isso, algum jeito de mapear? Eu já, não sei se já foi algo que já passou na cabeça de vocês. Não foi, a gente não buscou isso, né? Não teve esse interesse, porque já deu bastante pano para manga, só olhar para a ciência. Existe uma pesquisa chamada mestres e doutores, que eles fazem vendo como é que a gente está, a retenção das pessoas no mercado de trabalho depois que elas se formam. Então, acho que existem meios de você ter dados das pessoas que se formaram nos programas de pós-graduação para conseguir lei de acesso à informação, né, porque já são dados mais claros. E tem um instituto, um INCT, chamado Caleidoscópio, e eles têm interesse em ver isso, em ver dentro da ciência como é que as mulheres elas são absorvidas pela iniciativa privada, por outros espaços, ou se elas... A apresentação vai levar Não, dá para mostrar direto do navegador o link. A gente não tem link. Eu estou mandando. Tá. Deslogo o e-mail do bate-papo da Bia. Entendi. Você enviou para o e-mail do bate-papo? Sim. Tá como lido. Aqui no e-mail do bate-papo. Tá bom, chegando. Não, já tá lá para baixo. Ele tá, mas ele vai aparecer do mesmo jeito que você viu antes, com os gráficos em rosa. Só um minutinho. Vamos lá. Como que é? Oceano para... Pessoal, enquanto a gente está resolvendo os problemas técnicos, a gente está vendo muito bem, está fluindo muito fácil, né, gente? Então, com um pouquinho de emoção agora. Só lembrando, então, que a gente tem a lista de presença para quem está online, está fixada no chat. Assinem lá, por favor, coloquem seus dados. E quem aqui está no presencial também, depois a gente tem a venda dos livros e a entrega das recompensas para quem participou da nossa campanha de financiamento coletivo. Agora foi? Desculpa, gente. Desgraça da minha cabeça. Eles existem, eu juro. Bom, pode passar o próximo. Aqui a gente tem as primeiras respostas. A gente pediu para as mulheres falarem como é para elas ser uma cientista do mar. E a primeira resposta já foi interessante, que eu recebi quando eu comecei a fazer entrevistas. Eu não me vejo como uma cientista do mar. Eu falei, ok, isso é dado de pesquisa, né? Socorro, como dói fazer pesquisa. E aí a gente teve 4 mulheres que disseram satisfeitas, 2 mulheres que se disseram intelectualmente desafiadas, no sentido de que a formação original delas não era em ciências do mar, então vieram da saúde, de outras áreas, e se sentiam tipo, nossa, o ambiente marinho é muito mais desafiador, então eu me sinto desafiada pelos meus colegas, mas nesse sentido intelectual. E 4 delas trouxeram que se sentem subestimadas, lutando contra barreiras e em alerta, especialmente sobre assédio, sobre... E em relação às docentes com as maiores idades da amostra, elas se sentem mais satisfeitas e as docentes mais novas se sentem mais alertas e preocupadas. A gente perguntou para elas se elas entendem que tem alguma diferença de oportunidade para as discentes mulheres, né, para as alunas. 7 disseram que não tem diferença, e 4 disseram que tem, e aí apontaram que elas são menos bem aceitas em embarques, que valida a minha experiência pessoal, e que elas são mais vulneráveis a assédio. A gente perguntou se nos espaços de gestão, comissões, comitês, se elas sentem que tem alguma diferença de tratamento às mulheres,
e 4 disseram que não percebem nenhuma diferença, e as outras 6 trouxeram exemplos como falas machistas, perseguição a mulheres que ocupam espaços, também apropriação de ideias de mulheres. E aí a gente perguntou sobre assédio e moral. Então a gente perguntou se elas foram impactadas por algum assédio moral. Isso mesmo. E aí elas falaram que a gente trouxe aqui várias situações de assédio moral, porque quando a gente percebeu que quando a gente pergunta assim, você passou por algum assédio? Geralmente a resposta é não. Quando você descreve, a situação fica um pouquinho mais palpável. E a gente viu que as principais situações é ser ignorado em conversas e discussões, ter suas decisões profissionais constantemente questionadas e não ter sua condição de saúde respeitada. De assédio sexual, as principais foram comentários ofensivos ou sexuais sobre o seu corpo, e o detalhe é que geralmente acontece no começo da vida acadêmica, graduação e pós-graduação. Depois elas ocupam os cargos de docência, isso diminui ou deixa de ser existente. Insistência para encontros de caráter íntimo e sexual, beijos ou abraços sem consentimento, esse aí quase sempre um embarque, em situações de embarque é muito comum, pela minha amostra, né? Esse dado não tem relevância estatística, né? É só um recorte para a gente trazer mais perguntas. Toque físico não desejado, xingamento com referências sexualizadas e uma recebeu um apelido de cunho sexual. A gente perguntou se elas, das 7 que passaram por situações de assédio mais graves, a gente perguntou se elas denunciaram e nenhuma delas. E 4 disseram que não compreenderam o assédio a ela. 2 decidiram ser levadas a sério. Uma, verificação, e outra se sentir inchada, que talvez sejam coisas equivalentes. E aí a gente deu uma olhada no trabalho de campo. Todas elas realizam trabalhos de campo, mas a maioria não embarca. Achei isso super interessante. A gente viu que 6 das 11 mulheres não embarcam, 3 fazem embarques sem pernoite, uma faz embarques que tem poucos dias de pernoite, que não tem limitação. E a gente perguntou sobre assédios, se elas sofreram ou presenciaram. 5 não sofreu nem presenciou, uma apenas ouviu casos, e 4 já presenciaram. Uma em embarques com a Marinha e 2 em pesquisa na Antártica. E uma sofreu assédio moral. Então, é muito curioso que das docentes que estão lá, nenhuma delas sofreu um assédio, só uma sofreu um assédio moral. A gente perguntou sobre trabalho de cuidado e elas disseram em embarques e elas falaram que o trabalho de cuidado é meio determinante para elas não fazerem pesquisas com embarques. Então, eu fiquei muito curiosa, a gente sabe que o trabalho de embarque é super caro, não é todo docente que está fazendo sempre. Então, eu fico muito curiosa de ver como é que é isso entre os docentes homens. E uma dos docentes disseram que não tem impacto, e uma delas falou que ela ficou muito desconfortável com uma pergunta de trabalho de cuidado na carreira, e ela meio que foi retratar a todas as perguntas que falavam de trabalho de cuidado e a carreira dela. Então, ela sempre negava que tivesse alguma relação. Eu senti foi muito curioso passar por essa entrevista. E uma docente, ela organiza todos os embarques e manda os alunos fazerem para não dependerem dela. E a gente perguntou se elas participam de espaços de gênero. 7 delas não participam. Uma delas, das que participam pontualmente, uma delas colabora com projetos de extensão universitária. E das 2 que participam ativamente, elas fazem parte de projetos de extensão pela instituição de ensino superior ou por outras organizações. E aí a gente perguntou para elas se elas compreendem o que são ações afirmativas. E aí a gente usou a definição do IEMA, de estudos multidisciplinares de ações afirmativas, e eu não trouxe aqui só por causa do tempo,
mas parece que deram uma definição que era um pouco fora, que ações afirmativas devem ser dar condições para que pessoas historicamente marginalizadas possam ocupar os mesmos espaços. E aí trouxeram um tipo que seria incentivar as alunas a irem além, meio como um apoio moral, dar mais oportunidades para alunas. Uma falou de dar apoio e suporte financeiro aos alunos, sem uma discriminação de gênero, e outra, recompensar atitudes positivas. Então, dá para perceber que a gente pode falar mais sobre ações afirmativas, deixar um pouquinho mais claro, né, na academia o que significa isso. E aí eu perguntei para elas, que caminho vocês acham que a gente tem que fazer para a gente ter uma equidade de gênero na ciência? E eu não coloquei no slide, mas foi muito engraçado que uma parte da amostra falou: mas a gente já tem equidade de gênero. Mas nós somos muitas mulheres. E aí eu trazia aqueles dados de tipo, olha como está o seu PPG. E elas, nossa, não sabia disso. Não sabia que a gente é 25%, que a gente é 30%. Eu achava que a gente era a maioria. E pode ter uma confusão, porque tem vários docentes que estão dando aula na graduação, mas não fazem parte do programa de pós. Então, porque para estar no programa de pós, tem que estar publicando, tem que ter alguns requisitos. Então, pode ter essa confusão, mas com os dados de professores de graduação é muito chato de conseguir. Tipo, a gente não conseguiu fazer essa análise para professores de graduação, por isso que a gente foi para essa análise de programas de pós. E aí, várias delas E a partir da literatura e a partir do que a gente conversou com as docentes, eu listei algumas recomendações que a gente pode pensar em conjunto e que podem ser levadas para a divulgação científica, para a gente divulgar essas necessidades. E a primeira delas, eu acho que dados públicos de diversidade, de forma estratificada, para além de gênero, como de raça também, que a gente sabe que é uma questão nas ciências do mar, a gente vê poucas docentes, alunos, alunas negros. E a gente ter esses dados colados na nossa cara, talvez ajude a gente a sair desse apagamento de tipo, não, a gente não é maioria. Não, a gente não está dominando os espaços, mas que a gente veja, nossa, parece que tem muita mulher. Mas onde elas estão? Como alunas, como pós-graduandas, como técnicas, sendo consultoras. Quando você olha para o cargo mais alto, que é a docência, que é o docente de pós-graduação, que é o que está publicando, que é o que está girando bastante a máquina, a gente vê que as mulheres ainda estão em minoria. Então, seria muito importante, e é uma ação que pode ser feita de cima para baixo, que é a própria instituição assumir isso e fazer, ou que pode ser feito por um centro acadêmico, por um coletivo de mulheres da organização, falar, vamos ver esses dados, vamos ver como é que está isso. Políticas institucionais, aí a gente tem o top-down, pode ser um top-down da própria instituição de ensino, então o IO pode pensar em alguma coisa, ou a USP, ou o governo federal pode exigir que a gente tenha algumas políticas
institucionais de assédio, que podem ser monitoramento, considerar a maternidade nas avaliações, considerar algumas trabalho de cuidado nas avaliações. O combate ao assédio ainda é uma pauta muito importante. A gente vê que lá na década de 70, as feministas já batiam muito nessa tecla, e a gente vê que as mulheres ainda não estão seguras para denunciar, elas não se sentem no direito de denunciar. E a gente sabe que algumas mulheres que denunciam sofrem ainda retaliações. Esquemas de mentoria. Esquemas de mentoria. Vocês estão ouvindo? Nossa, melhorou bastante. Que poderia ser alguma coisa muito parecida com o processo de acolhimento, né? Então, a rede de acolhimento que o Bate-Papo está elaborando, que é isso. Como é estar num ambiente de ciência? Como fazer networking na ciência? Como é eu melhorar minha carreira científica? E essas mentorias podem ajudar as mulheres a navegarem com ou sem o recorte de gênero. Tem a literatura meio dúbia, de se vale mais a pena ser só entre mulheres ou alguma coisa mista. Discussões sobre gênero, acho que a gente ainda tem muito espaço para falar e conscientizar. Ainda a gente vê muita gente minimizando as barreiras que as mulheres sofrem como se isso fosse natural e aceitável. Então, debater isso, discutir que modelo de sociedade que a gente quer. Então, estimular isso. Não sei se na instituição que vocês fazem parte, e se aqui no IOL tem ainda, mas é um espaço muito importante, e se a gente conseguir trazer os docentes, as docentes para essa discussão, a gente pode ter mais aliados também para entender que a gente precisa agir também institucionalmente. Extensão universitária e gênero, então essas docentes que são mais ativas, elas fazem isso por meio de projetos de extensão, então pode ser uma oportunidade muito legal para desenrolar essas questões, dar visibilidade para as mulheres, dar visibilidade para as carreiras, dar visibilidade para iniciativas femininas, ter recursos para a política de gênero, que é sempre uma coisa que o pessoal esbarra, e ter fomento das ciências sociais dentro das ciências do mar, porque a gente ainda tem uma visão muito hard science, da ciência física, que existe. Eu fiz uma pergunta para as docentes se elas percebem que os vieses de gênero impactam as perguntas e a pesquisa como ela é feita. E elas foram, não, imagina, não tem como, né? Como se realmente não houvesse nenhuma relação entre o pesquisador e o objeto de pesquisa, como se elas fossem observadoras neutras. E, claro, surgiu mais uma pergunta de pesquisa, né? Que tipos de projetos são feitos por docentes e docentes, né, mulheres e homens? Será que a gente encontra alguma diferença? Quem será que está investindo mais tempo em extensão? Então, fica a dica. E aí, até durante a minha banca, veio uma sugestão. Teve um dos assédios morais que a gente listou, é ser sobrecarregada com muitas funções. E praticamente todas as docentes responderam que sim, elas se sentem sobrecarregadas. E a gente nota que, e aí todas elas assim, mas isso não é uma questão de gênero, é uma questão da ciência. E aí, até conversando na banca, até a Carla fez a sugestão da gente trazer, tipo, uma recomendação também a gente pensar um modelo de como a gente faz ciência. Eu acho que é super necessário e transborda as questões de gênero. Então é isso, gente, que eu tinha para trazer. Espero não ter passado muito do tempo. Foi muito mais focado nas mulheres na ciência, mas eu acho que divulgadoras científicas podem se apropriar desse material e falar: nossas reclamações são válidas, legítimas e precisam ser escutadas. E vocês encontram no Skype, no Instagram, no Espraiada, que é meu blog, no Pré-Mar, que é meu newsletter, e por aí, perdida na vida. Obrigada, gente. Super obrigada pela fala, pelos dados, pela paciência com os problemas técnicos também. Então, é sempre muito bom ouvir seu trabalho. Eu participei da banca da Driva do mestrado e foi um privilégio poder acessar esses dados e discutir com ela essa geração de conhecimento tão importante, esse olhar tão único, né? Acho que eu não tinha visto um trabalho ainda
É muito inédito, acho que, para a pesquisa brasileira olhar para as mulheres na ciência do oceano, assim, nesse sentido. Queria ver se tem alguma pergunta aqui das pessoas que estão presentes, depois também se alguém online tem alguma pergunta. Caia, quer vir aqui? Pode ser. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, muito bom ver você de novo, Dri, que foi nossa aluna aqui. É muito legal ver quando vocês voltam, assim, é emocionante. A minha pergunta é a seguinte, eu acho que você também não vai saber responder, mas eu queria deixar aqui, porque é uma coisa que me incomoda muito. Eu faço parte como representante da CIP, né, que é a Comissão de Inclusão e Pertencimento aqui do IOM, que é uma comissão nova, agora estatutária, que vem através da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Então, além de outras coisas que a gente trata, a gente recebe... É um canal para receber denúncia. E a presidente, que é a Thailise, a gente estava conversando sobre isso, chega por ela ainda, né? Ela recebe muitos relatos, que são pessoas que não querem se identificar. E conversando com algumas colegas, cada uma tem uma história aqui, inclusive eu. Eu tenho, eu me falo, eu não sei se eu daria nome aos bois. Então, poxa, eu faço parte da comissão e todo mundo passou já um pouquinho por isso. Como transformar o relato em denúncia? O relato é importante, porque mapeia, mas como transformar isso em ações concretas? Porque o que a gente vê, quando a gente traz pessoas aqui para falar sobre assédio, tudo, são as mesmas pessoas que vêm. Então, quem devia estar, não está. Então, eu sei que você não vai ter uma resposta certa, mas assim, como trabalhar isso na cabeça da gente, sabe? Muito obrigada pela pergunta. Mais no finalzinho da minha pesquisa, eu esbarrei com o trabalho de uma pesquisadora chamada Sarah Ahmed, e eu queria ter tempo de devorar todos os livros dela. Ela tem uma publicação chamada The Killjoy Feminist, que é tipo a feminista extrai prazeres, porque ela traz as questões que as pessoas não querem discutir muito, e ela tem um livro chamado Complaint, que é meio que reclamação, denúncia. E uma das frases desse livro que mais marcou foi: quando você denuncia um problema, você se torna um problema. Então, existe toda uma performance das instituições de lidar com as denúncias, mas é claro, nós temos ouvidoria, nós recebemos, mas depois coloca a pessoa num processo kafkiano em que nunca é resolvido, nunca é encaminhado. Então, isso é um grande problema, gerando retaliação para a pessoa que fez a denúncia. Ela também não traz nenhuma resposta definitiva, mas o que ela falou foi espaços coletivos de denúncia. Então, você ter um grupo de mulheres que querem denunciar, que eu acho que o Bate-Papo Bonito fez isso, faz isso, tem um espaço para você conseguir mapear e não expor uma pessoa sozinha, mas ter um coletivo que leva a denúncia adiante e cobra. Pode ser uma forma de proteger as vítimas, pode ser uma forma de fazer mais pressão, porque aí não é uma pessoa cobrando, mas são várias, é uma organização cobrando que isso seja levado a sério, e talvez escalando isso para outros níveis superiores. E ela fala muito de que talvez não resolva o problema do assédio, mas a gente estar juntas, lidando com essa denúncia, cria uma comunidade, cria uma solidariedade, que pode ajudar a gente a lidar com essa dor. Então, é isso. Primeiro, obrigada. Como você citou as ciências sociais, eu queria ouvir um pouquinho sobre como você tem vislumbrado a contribuição das ciências sociais nessa questão que você traz, que é tão importante. Obrigada. Bom, eu fiz oceanografia aqui no IOM. Sou da época em que só tinham 4 áreas de oceanografia. Fiz meu TCC com a professora Olga, oceanografia por satélite, super físicas. E acertei bastante com a parte de gestão costeira, e aí você vê que já tem uma carga de política muito grande. E acho que mais no final da minha graduação, depois que me formei, o professor, acho que é Gustavo Moura, se não me engano, ele traz essa questão da ciência, da oceanografia socioambiental. Então ele tem puxado um pouquinho essa parte de vamos olhar para a etnografia das populações costeiras, vamos ver a etnobotânica, os conhecimentos étnicos, antropológicos, não, gente, os conhecimentos tradicionais
que podem fomentar a ciência. Vamos entender como é que a nossa ciência está chegando. Vamos entender que a nossa ciência ela não é isenta de viés e de impacto positivo ou negativo. Então, eu mergulhei um pouquinho em gênero, me sinto ainda uma grande ignorante, né, na parte de ciências humanas, mas eu acho que todo esse trabalho de você olhar para a ciência como uma produção humana falha, pode ajudar a gente também a deixar mais claro todos os viés que a gente está trabalhando, né? A gente produz algumas linhas de pesquisa na universidade, às vezes porque tem um modelo produtivo econômico que faz mais sentido e que o mercado espera que saiam profissionais daqui, né, que vão alimentar uma indústria X ou Y. Né? A gente tem engenharia de petróleo para, né, indústria do petróleo. E a oceanografia tem uma atuação muito ampla e, às vezes, né, eu acho que tem vários recortes que a gente pode olhar. E, então, eu acho que a gente se apropriar um pouquinho das ciências sociais, conseguir, né, olhar para o nosso trabalho dessa forma, é um grande avanço. Eu tive a sorte de poder fazer um mestrado num programa interdisciplinar. Então, eram muito bem-vindas essas propostas. Tipo, vou misturar oceanografia com ciências sociais com gênero. Né? Então, isso foi muito bem visto. Mas eu lembro que quando eu tentei fazer o meu TCC no IO, nada era uma hipótese aceitável. Eu sofri muito para definir um programa de... uma hipótese de trabalho de graduação, porque tudo que eu queria fazer não encaixava com as linhas de pesquisa dos professores, com o que era esperado de um trabalho. Por mais que pudesse ser uma produção técnica importante, por mais que pudesse ser uma produção, né, que tivesse uma outra aplicação. Então, olhar para isso, eu acho que é o começo da gente trazer as ciências sociais para cá. E aí é isso, você traz gênero, você traz raça, você traz saberes tradicionais, e isso já começa a entrar em conflito com várias questões que a gente tem na ciência. E aí você aprender a lidar com essas contradições, tentar entender o que pode ser integrado, como integrar, ou o que precisa ser mudado, eu acho que é aí que começa a gente a abraçar mais essas ciências sociais. Perfeito. Gente, eu não vou abrir para mais perguntas agora, porque a Adri vai ficar com a gente na próxima mesa, mas ela pode sentar um pouquinho, pode tomar uma aguinha, não se preocupe. Então, eu queria agradecer novamente pela palestra, foi ótimo, muito obrigada. A todos que estão me acompanhando.